Saúdo a todos com a graça, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que haja alegria do povo de Deus. Um bom dia a todos. Estão de parabéns pelo tempo, pelo empenho, pelo esforço. Temos aqui um lugar aconchegante e chamativo também, Acho que isso também faz parte. Confortável. Mas a igreja somos nós. Nós não vamos à igreja, nós somos a igreja. E o viver cristão, ele tem que ser sentido no nosso dia a dia, todos os dias, não apenas no domingo. Os irmãos sabem, que já estamos há 2 anos lá em Angola. Há um texto talvez oportuno, só como introito, que fala dos projetos do apóstolo Paulo. Em 1 de Coríntios, no capítulo 16, ele diz assim: ficarei, versículo 8, porém em Éfeso até o Pentecostes, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu e há muitos adversários. Então, Angola, os irmãos sabem que é um país que ficou 24 anos de guerra. Está agora há 12 anos em paz. E essa paz foi uma bênção de Deus. Jesus Cristo é o príncipe da paz, o autor. Eu tenho tido o privilégio de pregar nas celebrações da paz lá. Sempre me chamam para pregar. Então percebo que há um perigo, de colocar a paz como mérito do presidente da República lá, José Eduardo Santos, que ele é o autor da paz. Eu tive o privilégio de falar: olha, o autor da paz é o Senhor. Ele foi instrumento e usado, não coloque o mérito errado. E graças a Deus que tem havido muitas decisões. Então o trabalho lá é frutífero, o povo tem muita fome da palavra de Deus, mas o islamismo está entrando lá subtilmente. Há muitos muçulmanos lá da República do Mali, e libaneses também há. E quando não havia crise econômica, às vezes a crise também tem o seu lado positivo, As pessoas estavam fazendo muito turismo lá nos Emirados Árabes Unidos, em Dubai, porque a passagem era muito barata. E esses árabes queriam fazer uma universidade gratuita em Angola. Mas lá o povo orou, o presidente sentiu, creio que Deus não permitiu que isso acontecesse. Então, a influência, a presença do islamismo em África, ela está se sentindo muito, principalmente na Nigéria, que é a segunda maior economia, porque onde não se faz sentir a presença do Estado em educação, saneamento básico, saúde, falta de emprego, eles aparecem como um Estado alternativo e têm tido muito sucesso nisso. Os irmãos sabem que até países seculares como a Líbia, e a Síria, e mesmo o Iraque, tem o Estado Islâmico lá em grande presença. E, infelizmente, há países, como o caso da Rússia, que vivem de guerras. A Rússia é um país que vive de vender AK-47. E em África não há uma democracia consolidada. Peço aos irmãos que orem muito, porque o ano que vem, em Angola, vai haver eleições. E não sei se os irmãos sabem que este mês, o país irmão, chamado Moçambique, que fica na costa oriental da África, está praticamente em pé de guerra, porque o partido de oposição, Renamo, não aceitou o resultado das eleições. E tomaram 4 províncias na área estratégica de Gorongosa. Angola corre seriamente o mesmo risco, porque já há acusações lá dos partidos de oposição que essa eleição será um jogo de cartas marcadas. Então precisamos orar muito, porque é impensável uma nova guerra em Angola. Mas o Albert Einstein falou uma coisa muito séria, Ele diz que há 2 coisas que crescem imensuravelmente: o universo e a estupidez humana. Infelizmente isto é verdade. Há muitas coisas, eu gostaria de um dia trazer um relatório, colocar fotos. Eu tirei muitas fotos de lá, do trabalho, as igrejas. Então, um lugar muito precário. Agora a crise econômica veio, 60% do rendimento econômico em dólares era do petróleo, caiu. Há muita falta de emprego. Então, você vê pessoas passando fome, até catando mesmo lixo, comendo, e a pessoa não tem como não agir, não tem como ver o teu irmão passar fome, aquilo que o apóstolo João diz, se veja o teu irmão passando fome e apenas diz: olha, Deus vai te abençoar, isso é falsidade, é hipocrisia, isso não é amor. Então, graças a Deus, Deus tem nos dado o privilégio, até do pouco que a gente tem, distribuir
dando pessoas para comerem mesmo pão, e até pastores que estão desempregados, que é o caso do pastor Felipe, que eu estou ajudando, trabalhando lá na Igreja Batista da Redenção, está desempregado, a esposa dele está desempregada, e a gente tem procurado ajudar do pouco que a gente tem e reparte, e Deus sempre multiplica, Deus nos dá graça. Meus queridos, se terminasse a minha missão lá, agora, se Deus dissesse, vá para o outro lado, vai para o Polo Norte, eu me daria por feliz, porque eu estou muito feliz porque Deus ouviu a minha oração no sentido de converter o meu irmão. Eu tive um outro irmão, os irmãos sabem, que faleceu a seguir de mim. E agora o mais novo, o Jorge, eu orei incessantemente. O coração humano é um mistério, é um mistério. Quando eu fui lá para o funeral do meu irmão Carlitos, preguei para esse, ele chorava inconsoladamente. E eu achava que o Jorge, por causa daquilo, ia se converter. Eu creio que criei uma tese, não sei se criei, que diz: o púlpito, o lugar de púlpito mais poderoso é o cemitério. Se a pessoa não se converte no cemitério, no funeral, não se converte mais nunca. Porque é aí onde você vê que o homem não é nada, é apenas pó. Eu preguei no cemitério, preguei para ele, e ele não se converteu. Eu disse: meu Deus do céu, vamos para a igreja. Eu fui pregar na segunda igreja, ele não foi, ele me levou de carro, me deixou na porta da igreja, não entrou. Eu quase que fiquei desesperado. Mas no Natal do ano passado, Deus me deu uma grande vitória. Meu irmão ia de Luanda, a capital, para o Lubito. Um tambor de água de um caminhão militar saiu, se desprendeu e veio de encontro ao carro dele. Só deu tempo de dar uma guinada para o lado direito, para o lado esquerdo, bateu no lado direito, levou o para-brisa, levou o carro. Ele não, ficou um pouco ferido e ligou para mim. Eu disse para ele perentoriamente: esta é a tua última oportunidade. Tu estavas para morrer, mas o Senhor te deu oportunidade para viver na presença dele. Ele veio à igreja, se converteu mesmo com lágrimas, chorando. E não apenas ele, levou a mulher, o Zequinha, levou o filho, o Zequinha, levou outra filha, e se converteram todos. Então essa é assim uma forma de agir que só Deus sabe o momento certo. Nós às vezes queremos adiantar as coisas, queremos pegar a pessoa: tu tem que nascer de novo hoje, né? A gente quer fazer isso, mas não é assim, é um mistério, é um mistério de Deus. Eu gostaria de refletir um pouquinho sobre marcas predominantes do novo nascimento. O texto de João capítulo 3, vamos ler alguns versículos, nos fala sobre isso. João 3, nós podem permanecer sentados, já levantaram muito, né? Pode estar aí. Vamos ter a Bíblia aberta. João capítulo 3, partindo do primeiro versículo, vou ler alguns versículos, os irmãos acompanham. Diz assim: João capítulo 3, partindo do primeiro versículo: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne, carne; o que é nascido do Espírito, Espírito. Não te admires de eu dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim todo é o que é nascido do Espírito. Amém? A rainha Vitória, ela era uma rainha muito popular, gostava muito de estar com o povo. E de vez em quando ela saía disfarçadamente, se colocava no meio da multidão para sentir as necessidades do povo. Um certo dia ela sentiu a necessidade de ir conhecer a fábrica de papel. Ela estava muito maravilhada daquele papel, aquela folha, papel branco, né? Principalmente esse A4, né? Cheiroso, outro tipo de papel. E ela foi visitar, entrou, bateu a porta, o dono veio, reconheceu que era a rainha, né? Saudou-a conforme praxe, e disse: minha rainha, como posso atendê-la? O que posso fazer por senhor? Eu quero conhecer como se processa o papel, como é que é fabricado. Então aquele homem disse: então, vou lhe mostrar todos os detalhes.
E a primeira coisa ele viu, está vendo esse papel branco? Essa folha, esses papéis, essas folhas de papel todo trabalhado. Ela pegou, cheirou, sentiu, macio. Mas tudo começa lá. Mostrou o primeiro comportamento. Ela entrou e viu pedaços de madeira de todo tipo. Madeira úmida, com cheiro horrível. E ela disse, mas começa tudo aqui sim. Aqui nós selecionamos a madeira. Pegamos a madeira que presta, que não presta, jogamos fora, separamos e vai para esse outro compartimento. Ela foi lá e nesse outro compartimento a madeira era lavada. Mas continuava com aquele cheiro, né? Aquele fedor, aquele cheiro forte, que é repugnante. E depois de lavada, entra para um outro compartimento de secagem e onde é triturada. Lá a madeira é totalmente desfeita, tritura, vira pó. E depois passa por um outro compartimento que vira uma pasta misturada com produtos químicos, é colocada nos moldes, depois secagem, processada de novo e aparece aquele papel branquinho, lindo, cheiroso. E ela disse, incrível, isso é maravilha da tecnologia, isso é um milagre da tecnologia. E aquele homem que era temente a Deus, cheio de sabedoria, disse, minha rainha, permita-me fazer uma analogia redentora. Isso é o que Deus faz ao ser humano que ouve a palavra, o Evangelho. Primeiro ele é separado, ele é escolhido, ele é selecionado. Depois, através do arrependimento, ele é lavado, entra nas águas batismais, não é? Quando ele sente que abandonou o mundo, que se entrega de coração, no seu coração há arrependimento. E a mensagem do Evangelho é essa, arrependei-vos e crede no Evangelho, para que sejam anuladas, canceladas as vossas transgressões. E quando a pessoa reconhece o seu estado de pecador, sem Cristo, está indo para a perdição e é filho da ira, filho da desobediência, então ele é batizado. E daí, desse batismo, em todo esse processo, é como se houvesse uma química, um processo químico de lavagem, através do sangue de Jesus, não é verdade? A palavra de Deus nos mostra isso, em vários textos que depois vamos ler. E todo esse processo ele foi fazendo essa analogia, importa que a pessoa reconheça e tem que nascer de novo, através, gerado por Deus, gerado pelo Espírito Santo de Deus. E ele se torna uma nova criatura, conforme diz a palavra em 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 7, quem está em Cristo Jesus, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E se ele não se entregar e não ver esse processo redentor, a pessoa jamais entrará para o reino dos céus. Então, ouvindo aquela mensagem tão poderosa, tão linda, num ambiente tão propício, a rainha aceitou a Jesus. Pela primeira vez, entendi com profundidade o que é salvação. Como a pessoa afinal tem que se arrepender, qualquer um tem que se arrepender. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então ela creu, ela nasceu de novo, ela entregou a sua vida, apesar de já ter sido, era crente, já era cristã, mas ela percebeu ali que não tinha nascido de novo. E ela se entregou e disse, eu quero nascer de novo. Aí, aquele homem orou por ela, aquele homem temente, servo de Deus, e ela se rendeu ao Senhor Jesus, com sinceridade. Meus queridos, o novo nascimento, eu acredito que é um tema onde há muita literatura falando sobre isso, mas talvez seja um dos temas que menos se prega. Eu vejo com perigo, com preocupação, nós queremos que todo mundo aceite a Jesus, mas talvez às vezes acontece conversões emocionais. A pessoa chora, a pessoa percebe que está condenada, percebe que não vive uma vida ajustada à graça, mas não nasce de novo. É um problema sério. Mas como eu vou perceber que a pessoa nasceu de novo, se é um mistério de Deus? Mas há indícios. A primeira coisa é que a pessoa ela é gerada por Deus. Eu recentemente recebi um presente, um livro aí de uma autobiografia de alguém aí do Lago Sul, alguém importante, escreveu a autobiografia dele, e ele coloca lá na autobiografia que, olha, viva a tua vida do teu jeito, não precisa você estudar literaturas que pensam que são escrituras sagradas, mas Deus não vai te condenar
Deus não está te mandando arrepender de nada, você não tem pecado coisa nenhuma, desse jeito. E há um outro livro que você pode encontrar, que é do Billy Graham, novo lançamento dele, né? Diz: você está preparado? Em contraste, mostrando que o pecado é coisa séria. O pecado traz a morte, o pecado traz a escravidão de Satanás, o pecado traz sofrimento, trouxe injustiça. O pecado é consequência do afastamento de Deus. O afastamento de Deus é a morte, e o salário do pecado é a morte. E ele coloca lá nesse livro: somos todos filhos de Deus. Coisa nenhuma, não é verdade? A verdade tem que ser pregada, escancarada nas pessoas. Nós temos que ter coragem, pedir como Pedro: Senhor, me concede ousadia de falar: olha, meu querido, você tem que nascer de novo. Como Jesus olhou para Nicodemos, que talvez foi lá mostrando que a religião, olha, a religião muda. A religião não muda ninguém, não transforma ninguém. Religios, que do latim é relegar, do ponto de vista humano. É uma iniciativa, são posições, são dogmas humanos, para tentar levar a pessoa ao conhecimento ou a Deus. A religião, ela muda atitudes, ela muda costumes, usos culturais, mas não transforma ninguém. E há muita gente enganada. E pior de tudo, que parece também há uma tendência de um catolicismo evangélico, de pessoas que olham para a igreja evangélica como uma religião apenas. É bonito, é legal estar ali, tem gente boa. Jesus olhou para Nicodemos e percebeu que Nicodemos queria isso, e deu uma resposta categórica: Nicodemos, isso não vai te levar para lado nenhum. Você não foi transformado, você tem que nascer de novo. E Nicodemos vai fazer esse diálogo bem interessante com Jesus, que é riquíssimo em detalhes. Ele fica atônito: mas eu vou entrar no ventre da minha mãe, que história é essa? Que mistério é esse? Não entendo nada. E Jesus disse: olha, quem nasceu na carne, da carne é carne. Apenas você nasceu de modo natural. Você tem que nascer da água. Eu creio que da água, alguns dizem que é apenas o nascimento natural, mas eu acredito seriamente que a pessoa se arrepender e ser batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como manda a palavra do Senhor, por imersão, que o apóstolo Paulo vai falar com profundidade em Romanos 6, né? Morrer para o mundo, morrer para o pecado, nascer de novo ressuscitado em Cristo para uma nova vida que agrada a Deus. Nós temos que ter a consciência e pregar isso. Quem nasceu de novo, quem não nasceu. Eu quando fiz o seminário Igreja Multiplicadora, vi uma coisa incrível do Dr. Charles Brock. Ele diz que, pregando esse texto, ele ficou muito preocupado com essa temática de nascer de novo. E ele diz que pregou e foi muito usado pelo Espírito Santo de Deus. E ele ficou surpreendido com uma coisa: quando chegou em casa, a esposa dele, que já era batizada, era membro dele, a esposa dele disse: marido, quero te contar um segredo, quero falar com você, abrir o meu coração. Eu já sou crente há 12 anos, fui batizada, cresci na igreja, mas eu nunca nasci de novo. Nunca nasci de novo. Eu quero nascer de novo. Então o marido orou por ela, ministrou o texto de novo, e ela percebeu que agora sim tinha nascido de novo, que agora sim havia indícios de novo uma transformação. É aquilo que Jesus vai dizer: quem nasce do Espírito é Espírito, anda segundo o Espírito, é guiado pelo Espírito de Deus. Que o apóstolo Paulo vai falar lá à frente em Gálatas, capítulo 5, creio que o versículo 17 a 19, diz assim: que o Espírito que nos deu vida guie também as nossas vidas. Quem é nascido de novo tem que ter prazer de andar e viver no Espírito, guiado pelo Espírito de Deus todo dia. Ter uma vida em profunda e íntima comunhão, não apenas conhecer a palavra de Deus, não apenas conhecê-la intelectualmente, isso também não transforma, mas em um relacionamento vital com Jesus, gerado por Deus. E nós temos que ter consciência quem éramos. Primeira coisa, Efésios, vamos ler Efésios capítulo 2. Nós temos que ter consciência do que éramos, quem éramos nós. O que Jesus fez? Capítulo 2, versículo 1 diz assim: ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Todos nós estávamos mortos, indo direto a passos largos para a condenação. Se não fosse Jesus entrar na nossa vida, nos
convencer através do Espírito Santo, porque também uns pregam uma salvação sem ação do Espírito Santo, uns ainda dizem que o Espírito Santo é apenas força ativa de Deus, né? É terrível isto. Ele diz que dos quais outrora andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Nós éramos filhos da desobediência, indo direto, agradando a Satanás mesmo, entre os quais também nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, éramos escravos dos desejos carnais. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo, ser filho da ira. Tem muita gente, e amigos nossos, parentes nossos, que não sabem disso. Às vezes nós não movemos uma palha, não fazemos nada para tirar essas pessoas da cegueira espiritual. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Nós temos que viver isto, ler esse texto e aplicar, ministrar mais para as pessoas. Assim como os galhos secos que nós vimos nessa ilustração, as árvores caídas são vistas apenas como lenha. Nós éramos também lenha. Você já pensou nisso? Que nós estávamos indo para o outro lado de lá, como lenhas, galhos secos, lançados, jogados fora, para arder. É horripilante, é horrível isso. Nós não podemos nem dimensionar o que isso significa, né? O que é. O Billy Graham, ele fala muito nesse livro sobre o que não se gosta de falar, sobre o céu e sobre o inferno. Vale a pena ler esse livro, dar de presente e pregar sobre ele. Você está preparado? Todo o ramo, João 15, 2 diz que todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então Jesus está falando de uma palavra viva e eficaz. A palavra que transforma, um viver na palavra, um viver sendo discipulado diariamente por ele. Mas a pessoa que está fora, mesmo que esteja até dentro da igreja, não dá fruto, está indo direto para a condenação. É terrível isto. Então diz também, assim como a madeira é selecionada e lavada, é transformada em papel, bem branquinho, aquele que ouve a voz de Deus tem prazer. Nós temos hoje uma geração das pessoas que nem sequer querem ouvir a voz de Deus. Isaías 55, 3 diz: ouvi e a vossa alma viverá. Basta apenas ouvir, mas ter alegria, ter prazer. A pessoa muda, é transformada só de ouvir com atenção a palavra de Deus e pedir: Senhor, que essa palavra me limpe, que essa palavra seja a minha bússola, que essa palavra me faça andar diariamente em comunhão contigo. Como outrora, homens que em tempos de perversão, de degradação e degeneração, como Enoque, andou com Deus, não apenas 30, diz que 300 anos. Andou com Deus. Eles tinham prazer de buscar a Deus. Eu fico admirado quando Davi diz assim: a minha carne, ó Deus, te deseja. Né? Como é que ele desejava na carne a Deus? Impressionante, quer dizer, a vida que eu vivo no Espírito, eu quero viver na carne também, das coisas que eu faço, as minhas atitudes, as minhas palavras, sejam agradáveis a Ti. Isso é que faz a diferença de querer andar na luz. Mas isso só é possível quando a pessoa se deixa convencer do pecado, da justiça e do juízo. É outro quesito. João 16, 8 diz: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Esse é o problema. A gente que vai para a igreja ouve, a palavra é bonita, eles cantam bem, né? Igual um homem que ouviu uma história na Irlanda. Ele gostava de ir aos cultos evangélicos só para ouvir as músicas lhe tocavam profundamente. Ele gostava, mas quando começava a palavra, ele dava no pé, fugia, saía ou metia os dedos nos ouvidos. Metia os dedos. Você acredita? Deus faz cada coisa tremenda, né?
Você sabe que Deus usou uma abóbora e uma maçã para converter um homem, né? Vocês acreditam nisso? Sabem disso? Isaac Newton. Caiu uma maçã no nariz dele e se converteu. Você conhece a história, né? Ele estava a teimar que Deus não era criador, não há Deus. Como é que Deus vai criar uma planta, uma coisa tão grande, rastejando, e uma fruta tão pequena lá em cima, a maçã caiu no nariz dele, e ele ouviu aquela voz e disse, e se fosse abóbora? Ele disse, eu estaria morto. Ele disse, quem falou isso? E ele se converte. Isaac Newton. Não se aprende isso na escola, não. Agora este homem, ele está aí, está ouvindo, o John Wesley está a pregar, e ele, quando começa a pregar, esse homem, ele bota os dedos nos ouvidos. Literal, assim mesmo, bota os dedos nos ouvidos, mas mal educado, né? Ouviu os índios, a palavra não vou ouvir. Agora, você acredita que Deus pode usar uma mosca para converter a pessoa? E diz que de repente veio uma mosca do nada, aquele silêncio e tal, de repente a mosca pousa no nariz dele. E ele falou, não vou tirar essa mosca coisa nenhuma. E a mosca desce mais um pouquinho e começa a coçar a patinha. Começa a coçar a patinha, o homem, prefiro expirar do que tirar a mosca. Não vou tirar. Mas depois, mas expirar vai ficar mal. Ele tira a mão para bater na mosca e ouve a voz. Ouvi, a vossa alma viverá. Ele disse, isto é para mim. Eu ouvi a palavra agora aí com prazer e se converteu e nasceu de novo e confessou tudo. Uma história assim. Quer dizer, como Deus é tão criativo, né? E até Deus usa coisas engraçadas para converter uma pessoa. Veja, Davi, no Salmo 51, versículo 10, quando ele percebe que tudo aquilo que tinha, afinal era Deus que tinha lhe dado, ele estava muito autossuficiente, arrogante, comete aquele terrível pecado que mancha toda a história dele com Batseba. Ele disse, Senhor, cria em mim um coração puro, sustém-me com um espírito voluntário, quer dizer, um espírito voltado, inclinado para ti, para voluntariamente te obedecer, ter prazer e ouvir de novo os cânticos de salvação. Ó Senhor, ele percebe que afinal de contas não é aquele matador de gigantes, não é o grande rei referencial de Israel, nem sequer é mais o suave salmista de Israel, mas é apenas um pedaço de caco de barro caído no chão. O Isaías falou, pedaços de caco de barro arrogantes, de dura cerviz. Quem sois vós para afrontar o meu Deus? Né? Isaías fala isso assim poeticamente. E Davi ele percebe, afinal eu sou um cabo de barro. O que eu fiz? Nem ímpio está fazendo igual. É condenável, os teus juízos, a tua palavra, a tua condenação é justa, Senhor. Ele reconhece que é um terrível, um grande pecador, e agora ele dá um expresso desejo, eu quero nascer de novo. Olha a profundidade da sensibilidade desse homem, de ser convencido, essa é a questão fundamental. Afinal, sou um pecador. Deus tem que me fazer de novo, faz outro, Davi, esse aqui não presta, não vale nada. Depois ele vai dizer outra coisa no versículo 11, né, 51, 11, diz assim, não retires de mim o teu espírito. Senhor, não faz isso não, fica comigo, eu sou carente de ti. Acho que isso é que faz a diferença, é uma das marcas predominantes de quem nasce de novo. Ele quer Deus, ele percebe que é gerado por Deus, ele percebe que não era nada, era filho da ira, ele é grato a Deus. Ouvi uma história secular da igreja, mas do ponto de vista secular, diz que Zaqueu, quando se converteu, diz que ele todo dia ia no sopé daquela figueira. Isso aqui eu tive um encontro com Jesus, e lá diz que ele agradecia sempre por ter visto Jesus em cima da figueira. A gratidão que ele tinha. Bem interessante essa história. Então, só o sangue de Jesus Cristo nos garante a transformação. Igual era o processamento do papel. O papel ele é selecionado, é madeira triturada, mas se ficar por aí apenas pó de madeira, madeira triturada. Tem que passar por uma química que talvez seja, se tivesse sensibilidade e dor, deve ser doloroso, né? Mergulhar naqueles produtos todos químicos, passar aquele bombril. Diz que quando a gente se encontra com Jesus, o sangue de Jesus é o bombril da alma, limpa todo o pecado. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica. Um milagre, é o maior de todos os milagres. Mas você pode perceber que Deus já quis fazer isso ao povo de Israel.
Vou ler aqui em Ezequiel, capítulo 36. Isso já foi o projeto de Deus desde o início. Davi, ele percebe isso, eu tenho que nascer de novo. Mas Deus fala em Ezequiel, capítulo 36, que diz assim, do versículo 24: tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água sobre vós. Águas batismais, né? Testemunho público de arrependimento. Ficareis purificados de todas as vossas imundícias. Pecado é imundícia, se afundar na lama, igual filho pródigo, quando percebeu que estava na lama espiritual e também na lama econômica e financeira e social, ele diz: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, confessarei o pecado. Quando a pessoa é convencida, ele confessa o pecado, não genericamente, mas especificamente. É isto, aquilo outro, eu errei, né? Foi mal, hoje está na moda, né? Faz alguma coisa errada para os pais, filho, e aí pai, foi mal, não, pequei contra ti, Senhor. Depois diz assim, versículo 26, dar-vos-ei coração novo, e porei dentre vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra, vos darei coração de carne. É o novo nascimento. Porque essa palavra, colocarei em vós um novo coração, a palavra no hebraico é infundir, como que uma fusão em alta temperatura, do qual você é moldado no metal, já não sai mais, é para sempre. É uma moldado de um vaso por fusão metálica. Olha só o que Deus já está profetizando fazer, o que Ele já quer fazer, mas tem que esperar a dispensação da graça na plenitude dos tempos em Cristo Jesus. Então é maravilhoso, eu gosto de refletir sobre isso, porque é o maior de todos os milagres. Tenho pregado, já preguei uma mensagem lá, é o maior de todos os milagres. Nós queremos milagres espetaculares, as pessoas gostam, né? É bonito até de ver. O paralítico vai lá com as cadeiras de rodas, de muleta, sai andando, assim, é espetacular. Mas não é isso que Deus quer. É a morte espiritual. Eu tirar essa alma degenerada, cativa, arrogante, presunçosa, orgulhosa, e dar um coração de carne, segundo o coração de Deus. E a Bíblia diz que Davi tinha isso. Era um homem segundo o coração de Deus, porque ele era manso. Ele deixava ser moldado, ele era como barro, mas quando ele percebe que está seco, ele diz: Senhor, estou seco, molda-me de novo, cria-me de novo. É isso que Deus gostava dele, de Davi. Então, meus queridos, a religião, primeiro aspecto, reconhecer que a religião não salva ninguém. Não é o seu mérito, mas você foi gerado por Deus. Segunda marca predominante, Jesus Cristo transforma de dentro para fora. É uma cirurgia, né? Cujo bisturi é feito pelo Espírito Santo. É a ação do Espírito Santo transformando, fazendo a pessoa nascer de novo. Se nós pudéssemos ver a maravilha dessa cirurgia, é igual a rainha Vitória, eu quero ver essa transformação, né? Essa cirurgia lá do papel, como é que é? Tão maravilhoso. Então, quisera Deus que nós pudéssemos ver, mas há indícios visíveis de uma pessoa que nasceu de novo. Ela é transformada, ela sabe que foi transformada pelo sacrifício de Jesus, não é mais uma criatura velha, vivendo segundo os seus hábitos, na concupiscência da carne e dos desejos deste mundo, mas ela foi transformada para a glória de Deus. Conforme diz Paulo, 2 Coríntios 5:17, quem está em Cristo Jesus, reconhece que eu estou em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, então não quero mais nada com o mundo. Os teus amigos vão te abandonar, vão falar que você é careta, que você não é mais, você é meu amigo, ele agora é estranho, está estranho. Daí com a Bíblia, ele é estranho, você vai parecer um estranho. Você foi transformado, não vai mais voltar a pescar naquele mar do pecado. Terceiro, o seu comportamento, o seu falar, o seu agir são agradáveis a Deus e enaltecidos pela sociedade. Você procura, se esforça por andar de maneira digna, segundo a tua vocação, conforme fala a palavra em Efésios capítulo 4, me desculpem, rogo-vos, versículo 1, pois... A gente sabe que do grego rogo-vos é chegue-se para perto, né? Ouça com atenção, mas chegue-se para perto de Deus, ouça a voz do Espírito de Deus, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno,
Será que o que eu estou a falar é digno? As minhas palavras são dignas de confiança? O que eu faço é digno diante de Deus? É diante da sociedade, não é reprovável? Para que fostes chamados. Eu fui chamado para ser digno desse chamamento, desse milagre, dessa transformação. Viver eticamente com dignidade. Nós estamos num tempo de frouxidão ética. Por isso que nós vemos crise na política. No fundo é crise ética e moral. Toda a humildade. Eu sou humilde, tenho sido humilde. Tenho reconhecido a minha pequenez, as minhas limitações. Mansidão, aquela característica de se deixar moldar, conforme Deus fala para Jeremias capítulo 18, desce no oleiro. É isso que eu quero fazer com o meu povo. Como o oleiro faz, o vaso não está bom, ele faz do jeito que ele quer. Quando Deus bota no chão, joga no chão, amassa de novo, pisa, tira de novo, amassa outra vez. Dói, mas tem que ser. Vai ser de novo isso. Depois diz assim: esforçando-vos, suportando-vos em amor. Como há tanta carência de amor, né? Até vezes dentro da igreja. Você está vendo, não suporta, um irmão não suporta o outro, nem de ver o outro. Mas suportando-vos, às vezes temos que nos suportar mesmo, né? Pode acontecer que é um irmão insuportável, aquele irmão é metido, insuportável. Mas temos que suportar em amor. Tenho que amá-lo, tenho que estar pronto. Quer dizer, um coração transformado, ele tem uma marca predominante, é cheio de amor e de perdão. Porque foi perdoado. Quem sou eu para não perdoar? É difícil às vezes perdoar. Tem horas que a gente diz assim, irmão, está muito difícil de perdoar, mas eu tenho que te perdoar. Tenho que te perdoar. O perdão não é meu. Eu também fui perdoado. A própria oração do Pai Nosso Jesus repete 2 vezes, né? Se não perdoardes, vosso Pai que está nos céus também não nos perdoará. Às vezes a gente esquece isso. Esforçando-vos diligentemente, como falta às vezes esforço da gente, como falta diligência, que é dedicação. Preservar a unidade do Espírito nesse mundo de tanto divisionismo, às vezes dentro da igreja, divisionismo. É brilhante, esse texto é muito profundo, né? Não vamos nos deter aí, já estou terminando. E uma pessoa que nasce de novo, ele tem um coração quebrantado. Sempre significa sempre disponível, inclinado para ser guiado pelo Espírito Santo. Senhor, eu estou disponível. Num tempo em que nós estamos mais preocupados em ganhar o nosso dinheiro, o nosso sustento, o emprego, o trabalho, e quando chega a noite está todo cansado, ainda vai ver televisão, né? Cadê o tempo de Deus? Eu tenho que dizer, eu estou disponível, Deus. Eu estou disponível para largar tudo e fazer o que Tu queres. Quantos conseguem falar isto? Acho que uma minoria, talvez, né? Uma minoria. Estar disponível para Deus. É isso que faz a diferença daqueles homens que largaram todas as redes e disseram, Senhor, vamos seguir aonde quer que Tu for, nós iremos. Nós estamos disponíveis. Nós estamos num tempo que talvez há uns até que se converte a alma, mas o bolso também não se converte, né? Está disponível em tudo, mas o dinheiro não está não. Está na poupança, fica aí a render juros e tal. A gente não disponibiliza nada para a obra do Senhor, né? Um pastor amigo disse, nós temos que pregar que a pessoa precisa se converter, mas também o bolso tem que se converter. O bolso tem que se converter. Uma pessoa nascida de novo não guarda mágoa, não consegue, igual José. Tentou guardar alguma coisa, tentou fazer uma vingança, mas no fundo, olhou os irmãos, chorou, não conseguiu guardar ressentimento. Não guarda rancor, ele perdoa, ele é humilde, ele é manso. E quer aprender de Jesus, né? Em Mateus 11, 28, 29, que Jesus diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados, né? Tomai sobre vós o meu jugo. A gente gosta de receber alívio. Estamos num tempo que as pessoas querem ser aliviadas das cargas do mundo, das preocupações, tomaram um calmante espiritual na igreja. Mas ao aprender humildade e mansidão, poucos querem. Que é discipular. Vivemos uma crise de discipulado. Ouvi um missiólogo que falou o seguinte, a maior maldição que temos na África e até na Ásia é a aplicação apenas restrita da grande comissão. Se prega, Jesus vai te salvar, aceita Jesus, mas não há discipulado de ensinar todas as coisas. Acho que é a maior maldição que nós temos. Então, meus queridos, terminando, é um coração cheio de gratidão. Então agradeço a Deus
a oportunidade de estar aqui compartilhando essa mensagem com os irmãos. Temos que agradecer, agradeço aos irmãos que nos acolheram aqui quando viemos. Eu tenho que ser grato, é bom ser grato. Agradeço aos irmãos que oram por mim, agradeço pela oportunidade que Deus nos dá de portas abertas para pregar a palavra, mas acima de tudo por ver de onde eu estava preso, cativo nas mãos do pecado, das garras do pecado, direto para a condenação do inferno. Billy Graham diz que as pessoas hoje têm medo, os pastores têm medo de falar do inferno, têm receio, mas ele é verdadeiro. Jesus falou mais do inferno do que do céu. A coisa é séria, é muito séria. Senhor, me livraste do inferno, para eu também dar as mãos e livrar, ser usado para livrar outras pessoas. Que Deus abençoe a todos. Continue orando por nós, pelo nosso ministério, que nos dê, Deus, tempos de refrigério lá, que Deus nos use, estejamos sempre disponíveis, largando o que for preciso para pregar a palavra, vendo que isso é o maior privilégio que um ser humano pode ter na face da terra. Deus abençoe, obrigado pela oportunidade. Amém.